E aí, galera do Pipoca Ágil, tudo bem? Aqui é Pipoca Ágil Saúde com a minha co-host, Ale Petra, com o seu pet. Ai, com o meu pet! Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais um Pipoca Ágil Saúde. Sim, poxa, aqui é só saúde, né? Inclusive, o que acontece? Vou ter que contar uma novidade. Tem duas novidades aí para contar. Esqueci de falar contigo, Ale Petra. Tem mais dois novos co-hosts aí, dois novos programas. Hoje fechei uma parceria, que vai ser Pipoca Ágil Inovação, com meu amigo Alexandre Serrão. Tá? Ele faz até um banner direitinho, a gente vai fazer aos sábados. E também eu tenho uma nova co-host, a Marluce. Tá? Ela já esteve aqui, a gente falou sobre gerência. Como é que é? Gerenciamento tradicional, não, métodos tradicionais e métodos ágeis. Cara, eu achei muito barato o papo dela, legal. Convidei, não sei ainda qual vai ser o nome do programa, é bom assim, né? Não sei ainda, mas ela aceitou ser co-host, ela se amarrou aqui, e a gente está bolando aí esse negócio de banner e tudo, e vamos embora, vamos incrementar essas coisas todas. Vamos embora. Ale, a parada é o seguinte, Ale. Vamos fazer um comercialzinho seu aí. Quem é a Ale Petra das coisas? Conta sua. Quem sou eu? Também, Quem sou eu? Bom, gente, eu sou co-host do Pipoca Ágil Saúde, sou farmacêutica de formação, né? Sou também, né, especialista e mestre em gestão de saúde, e mais ou menos há 7 anos atrás, eu saí da indústria da saúde, fui trabalhar na indústria da tecnologia, e acabei, tem um cachorro aprontando aqui, e acabei, faz parte, coisas do ao vivo, né? E acabei me apaixonando pela indústria digital, teve toda uma pegada a ver com a minha dissertação de mestrado, depois eu fui para Stanford estudar lá, curti o Vale do Silício, desenvolvi uma startup de biotelemetria, trabalhei com IoT, e aí me aprofundei na área digital, só que aí eu acabei indo para outras indústrias. No ano passado, com o Pipoca Ágil, eu comecei a fazer um movimento para voltar para a indústria da saúde. E graças a Deus eu voltei, porque eu sou muito mais feliz aqui, viu, Ibsen? Então, eu agradeço demais a você, porque eu acho que o Pipoca Ágil Saúde, ele teve um papel muito importante na minha vida, de me trazer de volta para a saúde, assim, até internamente. Foi do nada isso, né? Foi assim meio... Eu acho que ultimamente a minha vida... Tanto pessoal como profissional está sendo muito bacana, porque eu estou encontrando pessoas legais na minha frente, tá? Convidando pessoas legais, eu acho que deu tudo certo até agora, e é isso aí que vai acontecer. E os haters vão ficar caladinhos mesmo, que é assim mesmo, né? Vamos com saúde, né? Vamos com saúde, né? Contextualiza o tema hoje, né? O tema é interessante, né? Eu achei super interessante. Eu conheci o Diego no Linkoff. E presencialmente, né, pessoal? Então, o Linkoff, o primeiro Linkoff Saúde foi feito lá no Sírio-Libanês, no Alma. Foi um marco super gostoso, justamente porque a gente começou a juntar um pouco mais essa comunidade que existe, mas que estava meio fragmentada, e que agora a gente está começando a se conhecer melhor. O Diego, ele é designer, hoje ele trabalha no AC Camargo, e aí ele é super agilidade, ele tem já um mindset, comportamento, conhece os eventos e tudo mais. E ele, quando a gente começou a conversar, ele me convidou para ir para o AC fazer uma palestra. Porque lá naquele contexto, hoje, a cultura ágil ela não é disseminada. E aí ele veio de mercados onde a cultura ágil ela já estava mais consolidada. E aí eu falei, poxa, Diego, que interessante isso, hein? Quanto desafio. Você não quer vir para o Pipoca Ágil, então, para contar isso para a gente? Como que foi essa experiência de mudar de indústria, de chegar na saúde, e o que você está fazendo? E ele é um cara super interessante, faz 2 pós-graduações, super comunicativo. Acho que vocês vão gostar bastante desse episódio. Estou bem feliz de ele estar aqui. Ele vai entrar com musiquinha também, que ele merece. É um cara bem animado. Ele está até rindo aqui dos bastidores, mas já era, amigo. Caiu nas graças aqui do Pipoca Ágil. Vambora, hein? Uhul! Entra aí, meu camarada. Uhul! Olá! Tudo bem? Que introdução maravilhosa. Que legal. Seja bem-vindo, hein?
Seja muito bem-vindo. Que legal, cara. Me conta um pouquinho de você, Diego, de uma forma sucinta aí, para a gente depois começar a puxar o assunto no meio do episódio. Diga aí, quem é Diego Belezo, que eu já sei que é primo do Marcelo, tá? Vou até comentar aqui. Pois é, esse sobrenome é muito específico, né? Bem, muito prazer, gente. Eu sou o Diego, hoje analista de inovação no AC Camargo. Sou designer de formação, me especializei em UX no meio do caminho. Trabalhava numa companhia aérea, só que no meio do caminho eu fui picado pelo bichinho da inovação e pelo bichinho da saúde. E aqui estou. Basicamente é isso. Que legal, muito maneiro. Eu gostei muito desse tema quando ela mandou para mim. Eu falei, cara, que legal. E é uma dor de muita gente. A maioria das pessoas que estão ligando com agilidade, né? Cheguei em qualquer área, não achei agilidade. E agora o que eu faço? É uma pergunta muito bacana, né, Ale? Mas começa você, Ale, a dizer como é que é, se destrinchar esse episódio do nosso convidado. Vamos lá, eu acho que essa você já me deu uma inspiração para a primeira pergunta. Por que você topou esse tema? Da onde veio esse tema, Diego? Conta para a gente um pouquinho a sua visão sobre esse. Cheguei na saúde, não achei agilidade, e agora o que eu faço? Bom, há 9 meses atrás, quando eu cheguei na área da saúde, eu me deparei com um cenário onde, e pensando no mercado como um todo, onde há uma grande oportunidade de agile, disseminar essa cultura em si. E eu vivia uma realidade onde ficava muito claro para mim o ganho de eficiência com a Agile, tanto enquanto indivíduo quanto enquanto time. Quando eu me deparei com esse cenário, eu pensei, eu preciso começar a buscar iniciativas e pessoas que estão na mesma vibe. Foi onde eu também conheci vocês antes mesmo do Linkoff no Sírio. Enfim, aí a gente se conectou, foi muito massa, mas basicamente é isso. O mar azul que a gente tem ainda para navegar na saúde em Agile. Olha só, que legal, né? E como que foi assim, desculpa, eu já não lembro mais direito como é que é. Como é que rola os planejamentos sem agilidade? Tipo, como é que é assim esse mundo sem agilidade ainda na saúde? Olha, falando tanto da minha realidade quanto das realidades dos benchmarkings que eu fiz em relação ao mercado da saúde, percebe-se muita necessidade de resultados, mas sem de fato um planejamento prévio, onde você tem visão do tempo que você, enquanto indivíduo e do seu time, então fica uma visão muitas vezes desencontrada no mercado. Há vontades, e inclusive tem uma frase que a Lê falou ontem, que eu acho que reflete exatamente isso. A gente tem que parar de começar e começar a terminar. É exatamente assim o planejamento hoje, sem a Agile na saúde, que eu vejo. Ou seja, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, não tem limite de trabalho em andamento. Exato, exato. O quanto que você consegue de fato abraçar, aonde estão os impeditivos, como enquanto indivíduo ou enquanto gestão eu posso ter essa visão holística dos projetos, quais deles entram em consonância em processos, enfim. Acho que tem uma série de gaps que o Agile hoje super resolveria no todo do mercado, sabe? E é interessante que eu conversando com a Ana G. Soares, né, do Uniágil, a garota do Kanban, o que acontece? Conversando com ela há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, no início do Foca Ágil, eu perguntei justamente, o que você indica para quando chega uma empresa, não tem nada de agilidade? Aí ela falou assim, vamos identificar quais são os processos, e uma ferramenta muito bacana para você ver, que é muito simples, é o quadro Kanban, né? Uma das ferramentas, tá? Em que você vê onde está o processo, onde tem o efeito catapora, né? Aquele efeito de que tem muita coisa do lado esquerdo, muita coisa acontecendo, mas nada andando para frente, né? E é interessante isso, mas a gente tem que ir com cautela nessas transformações, nessas mudanças, né? Tem que pisar em ovos, né, não? E você sabe... fala, Diego, fala. Não, exato, inclusive essa questão de ir com cautela, eu acho que tem muito ponto de quem são os promotores e os detratores de um cenário desse sem agile, ou seja,
eu tenho a pessoa que conhece o conceito, mas não viveu. Eu tenho a pessoa que não conhece o conceito e não vê valor. Eu tenho a pessoa que teve a experiência ruim, então é um detrator, mas se vê esse resultado, poderia ser um promotor. Enfim, o que vocês pensam? Exatamente. Não, e assim, para criticar, a fila tá cheia, né? Sim, verdade. Agora, para ajudar, para estar ali no planejamento, enfrentar os desafios juntos, trabalhar de forma colaborativa, aí são os agilistas mais essa meia dúzia, que é o que a gente está querendo arrastar cada vez mais, né, Y? Porque, inclusive, tem um grupo do pessoal do Kanban, e eu achei super interessante. Tem um evento que eles fizeram, o futuro sem agilistas, ou com poucos agilistas. Eu achei super interessante, porque enquanto as outras indústrias estão num movimento onde o número de agilistas está diminuindo e a agilidade está cada vez mais eficiente, você tem agilistas cada vez para trabalhar ali com agilidade ali exclusivamente. Você tem aqueles agilistas top, assim, aquela galera que consegue organizar um portfólio, que consegue, tipo, organizar uma ferramenta, domina, fazer isso, fazer aquilo. E na saúde, a gente ainda está falando de vendibilidade, né, Diego? A gente ainda está falando, olha, é um método eficiente de fazer gestão de times. E aí, conectando com o que o Wilson falou, dessa questão do quadro Kanban, eu tenho refletido muito sobre, assim, qual que é o MMC da agilidade? Qual que é o mínimo múltiplo comum da agilidade? Eu acho que o quadro Kanban faz parte desse mínimo múltiplo comum. Concordo aí com a Ana G. Soares, eu acho que o quadro Kanban, ele é, assim, como se fosse o início, né, de tudo. Você sabe que uma coisa que eu ouvi muito assim que eu cheguei, e muitas vezes, repetidamente, de muitas pessoas, de muitas instituições, foi: você precisa entender que você está em outro tempo. Sim. Eu corria num tempo que a indústria da saúde, voltada para a tecnologia e agile, não corre. Então, estava muito na minha cabeça resultados, processo, tempo, planning, sprint review. Então, eu precisei desacelerar para conseguir dar tração ao time, sabe? Aos meus colegas, enfim, entender melhor com as pessoas de outras instituições, entender aonde acontece, por exemplo, a oportunidade de redução de desperdício. E como é que eu poderia abraçar essa pessoa e mostrar, olha, você tem uma metodologia, já que você, mesmo não conhecendo, está predisposto a, que pode te dar eficiência não só para você, mas para o seu time. E o Agile na saúde, eu percebo, especificamente essa questão que a Lê levantou em relação a Kanban, eu consigo ter métodos híbridos, já que eu tenho uma realidade muito específica na saúde, né? É verdade. Métodos híbridos. Polêmico isso, não? Polêmico, porque assim, agora eu vou levantar aqui meu lado professora. Eu falo muito pro pessoal, escolhe um, entendeu? Tipo, o método híbrido, assim, às vezes eu acho que é meio perigoso. Realmente. O Scrum para o time assistencial é praticamente impossível. Impossível, não dá, né? Não. Eu penso muito em relação às necessidades e os recursos que esses times, porque antes, na minha realidade anterior, eu tinha entregas muito bem definidas, então eu conseguia quebrar dentro das tasks e do processo do Scrum, por exemplo. Fazer sprint. Exato, eu tenho que entregar aquilo, claro, dentro de um processo de planejamento, você vai encontrando diversas possibilidades. Sim. Mas quando a gente fala no contexto da saúde, onde pode ocorrer no meio do caminho um desvio por N motivos, que o projeto acaba sendo, por exemplo, um projeto de melhoria contínua, o Scrum, por exemplo, acaba não se adequando. Então, eu comecei, por exemplo, a fazer iniciativa. Será que eu tenho que ter um Scrum Bum? Ou seja, o que é negociável e o que é não negociável de cada um dos métodos dentro da saúde, né? Nossa. Enfim, fui percebendo essas adaptações. E dentro de... Você chegou... Desculpa aí, não sei ia falar. Não, pode falar, não. Pode falar, diga.
E você chegou a experimentar o Scrum? Porque assim, na saúde, porque o Scrum ele é fácil de ensinar, né? 12 paginazinhas, ele é super prescritivo, tem uma base de valores top ali, assim, é fácil de entender o conceito. E aí, se você chegou a implantar, como é que foi o Scrum? Foi uma catástrofe. Que bom, que bom você falar isso. Que bom escutar. Porque eu acabei, muitas vezes, eu acabei de forma indireta criando detratores para o método, sabe? Sim. Mas eu também não sabia que isso ia acontecer. Então, enfim, depois fazendo todo o benchmarking, eu fui entendendo que eu precisava, de fato, um Kanban fazia muito mais sentido para determinados projetos. Não que o Scrum seja completamente anulado, porque existem projetos, por exemplo, nas instituições que você tem essa entrega muito bem determinada. Mas isso não pode se tornar regra para tudo, né? Sim. Ou seja, aquela velha pergunta de $1 milhão, né? E aí, a gente vai fazer Scrum ou Kanban? Muitas vezes a natureza do projeto, do serviço, vai nos limitar a usar o Scrum ou até mesmo o Kanban. Você sabe que a gente está fazendo um projeto agora, estou fazendo uma mentoria de um projeto de acreditação. E o projeto de acreditação, ele se encaixa super bem com o Scrum, porque você tem o manual da acreditadora, você tem uma série de objetivos específicos que você deve evoluir com a sua equipe, e você consegue separar as sprints, assim, super bem. Tanto é que até no Agile Healthcare Brasil, o caso que a Ana Clara falou lá do Cílio, da JCI, foi Scrum na qualidade. Aí funcionou super bem. Agora, se a gente for pegar do ponto de vista de assistência, sei lá, agilidade num centro cirúrgico, não tem como. Não tem como. Sim. Vai ter que rodar o quadro, né? Então, vai ter que entrar o cartãozinho e rodar o quadro. Não tem como fazer um pacote, fechar uma sprint de 2 semanas. É basicamente impossível. É interessante, eu acho que o que diferencia dos agilistas, das pessoas, inclusive o Ana e Diego, eu estive no Agile Trends essa semana, que passou, né, semana passada, e eu escutei uma palestra de um cara, o cara falou assim mesmo, olha, ultimamente não tenho falado que sou agilista, eu tenho falado que eu sou resolvedor de problemas, tá? E uso a agilidade para resolver alguns problemas. Tá? Eu achei interessante isso, porque, na realidade, tudo nós né, estamos todos assim, resolvendo problemas, né? Os problemas todos estão aparecendo e a gente está tentando colocar métodos, atitudes e comportamentos. Eu nem falo mais essa palavra mindset, cara, não falo mais. Atitudes e comportamentos, tá? Porque isso espanta muito. Se eu falar throughput ainda, eu devo estar xingando o cliente. Não falo em throughput. Não falo mesmo, eu não gosto, detesto isso, que é até difícil para escrever. Eu não sei escrever throughput. Tem uma palavra pior que throughput, Y. Qual? Starvation. Starvation, isso aí. Quando, para quem não sabe, pessoal, é para quando você tem uma quebra no fluxo de um quadro, e aí você tem uma coluna ali de um quadro Kanban que fica vazia, aí ela fica com fome. Gente do céu, a primeira vez que me falaram essa palavra. A gente está atento a isso também, a gente está falando em transformação e cultura aqui, né? E realmente, cara, se o camarada vier cheio de cacuetes e gírias, né? São até gírias da agilidade, ele perde. Como é que aquela gíria que fala que aquela maneira quando você pivotar? Olha, eu fui numa startup aqui, fábrica de startup, um tempo atrás, o cara falou, isso faz sobre agilidade? Eu falei, não vou falar. Mas antes tinha um Agile Coach falando lá para uma turma de projetos tradicionais, GP, tá? Aí tava falando. Aí ele começou a falar, não, assim, de repente chegou o momento de pivota. Cara, todo mundo ficou olhando assim, meio que. Aí eu levantei meu dedinho lá, aí eu falei, meu amigo, posso falar com a turma rapidinho? Pode. Galera, alguém sabe o que é pivotar? Porque ninguém sabia o que era pivotar. Então o cara ficou muito nas gírias, pô, amigo, a gente muda, né?
falar agora pivotar, botar um pivô na boca, não sei, centroavante, pivô, acho que eu tô... Brincadeiras à parte, tá? Mas diga aí, Ale, conduza mais uma pergunta para o nosso amigo legal. aí. E trazendo isso, também tem essa questão do vocabulário também, né, Diego? Isso que o Ibson está falando, porque por mais que a gente fala que existe os jargões ágeis, chega uma hora que a gente acostuma com essas palavras, e assim, não tem como, né? Tem um pensador, que é o Gil Giardelli, não sei se vocês conhecem, ele tem até um programa na Record, ele foi meu professor lá na ESPM, e ele fala assim, que não tem como trazer a inovação sem alterar as palavras que nós usamos no nosso cotidiano. Que muitas das palavras que nós usamos ainda são palavras do pós-Revolução Francesa. Sim. Então, vai ser comum essa troca de palavras. Como foi você chegar nesse cenário, você já ter sido, entre aspas, sem aspas mesmo, transformado, né? Já ter incorporado um certo vocabulário mais eficiente da cultura ágil, você chegar e tá só você ali sabendo o que está acontecendo em relação a isso? Eu acho que em relação aos nomes tem duas perspectivas. Tem, por exemplo, se eu pensar em nível analista ou nível operacional, a pessoa que não tem contato, por exemplo, muitas vezes esse nome pode afastar essa pessoa que não conhece a metodologia, justamente por achar que é algo extremamente complexo ou inacessível, dependendo da gíria que você está utilizando. Por outro lado, se a gente for pensar em nível gestão, muitas vezes você está, ainda mais no mercado da saúde, que a sensação que eu tenho é que é uma gestão assim, extremamente verticalizada e também com um certo tempo, tanto que você pega os maiores hospitais do mercado brasileiro, tem 70, 100, 80 anos de existência, e você se depara com uma pessoa que é ultra especialista em determinado assunto, que não tem contato com a metodologia, e aí você chega com essa narrativa, ainda mais se a gente está falando de um menino de 27 anos trazendo determinados nomes específicos, muitas vezes também posso gerar uma barreira no meio desse caminho. E não que essa pessoa, em determinado momento da vida dela, não faça determinados rituais, sim, pois há também a necessidade de, vou planejar algo, vou quebrar as tarefas, ou vou tentar dividir em semanas, mas talvez não com a estrutura que a gente conhece em relação ao método e como é que pode, de fato, guiar, né? O que vocês pensam sobre? Eu acho que essa estrutura, inclusive, força a aceleração, né? Por exemplo, amanhã eu tenho um Kaizen, que a gente usa Kanban, eu chamo de Kaizen. A reunião, a retrospectiva do nosso Kanban eu chamo de Kaizen. Gente, é segunda, quarta do mês, então amanhã tem que rolar, sabe? Tá na cadência, tá na agenda. Então, eu acho que assim, você tem a reunião de entrega, ela tá pré-agendada, você não tem muito saída, você tem que correr atrás de alguma forma. Acho que isso que acaba agilizando, sabe? Então, por mais que esses gestores eles façam essas cadências, eles fazem planejamento, eles fazem acompanhamento de checkpoint, eles fazem reunião de entrega, muitas vezes gestão de riscos e outras cadências, já que hoje a gente está falando mais de Kanban, mas eles não fazem isso com uma cadência tão curta e de uma forma tão puxada como se você estivesse ali fazendo mesmo a agilidade, né? Então, eu acho que a agilidade, ela acaba conseguindo, desculpa, até eu não tenho agilizar, acelerar, pode até não acelerar de fato ali resultados, mas ela acelera que essas pessoas corram atrás dos resultados, porque eu tenho uma reunião para fazer amanhã com esse tema e eu vou correr atrás das entregas. Então, eu acabo quebrando isso um pouco, né? Não sei, Y, fala aí. Eu acho que é interessante o que você abordou, né? E eu acho que já me perguntaram várias vezes, né? E a gente tem, enquanto trabalhamos com as ferramentas ágeis, com comportamentos e atitudes, esse lance que você falou, Diego, de melhoria contínua, né? Porque hoje em dia a gente tem uma cultura de que as coisas elas têm que ser apresentadas já prontas e não por partes, não fatiadas, né, ou assim. Ou que não adianta você implementar qualquer coisa com todas as opções possíveis e imagináveis e só usar uma opção ou duas opções.
Tá? Então, por isso que eu acho que uma das formas da gente vender, quando fala vender, é mostrar, né, que os métodos ágeis podem, né, é testar hipóteses, né, você tentar mostrar coisas que realmente possam gerar valor, porque não adianta as pessoas construírem uma sequência, uma jornada, de repente se pega uma jornada do usuário, de um cliente, né, e você vê todas as possibilidades, gastar muito tempo para ver todas as possibilidades. Chega na hora, cara, vamos fazer o caminho feliz. Se tiver um desvio nesse comportamento, a gente anota, a gente toma uma ação, mas não vamos gastar tempo, tá, vendo todas as 1001 possibilidades. Então, eu acho que é como eu falei, eu inclusive até revi hoje um podcast que eu fui convidado, o Botcast, falando sobre RPA, né, sobre automação de processos, em que eu falo lá, e eu falo uma coisa bem legal, assim, eu sou muito executor, tá? Eu sou muito pouco de planejar, porque eu gosto de executar e a gente vai fazendo a melhoria contínua. Tá? A gente faz o MVP, esse conceito de MVP também ele podia ser um pouco mais ampliado, mais divulgado. Tá? Porque, de repente, algumas necessidades elas são aderentes a poucas funcionalidades, ou a poucas dores ali, e você, de repente, perde um tempão fazendo várias dores, aí o cara só tem uma dor ou duas dores. Não sei se eu adicionei ou já botei mais parafuso na cabeça da galera aí. Não, de forma alguma. Inclusive, você, ainda nessa perspectiva, você começa a pegar a espinha dorsal do problema e o que está em volta dele. Então, você não está pensando, sei lá, no dedinho do pé do problema, você está pensando primeiro na espinha do problema. Você começa a fatiar essa espinha. E aí, a pessoa tendo acesso a essa metodologia, entendendo o valor dela, começa-se a entender a necessidade, por exemplo, de recursos e ferramentas enquanto método, enquanto software que me auxiliem nesse processo, que vão dar celeridade não só ao processo que existe, mas também não adianta você colocar um processo se você não vai ter basicamente um software que vai atender o seu time para que ele consiga fazer isso, mesmo que seja papel. Enfim, que você tenha uma estrutura para atender esse processo, né? Senão você tapa um santo, destapa outro, né? Exatamente. Ó, já tem comentário aqui antes de você. Olha só, a Rafaela entrou aqui, a Rafaela Oliveira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafaela. Meu camarada é Aguinaldo. Boa noite, pipoqueiros ágeis da saúde. Né? Abraço, Ale Petra e Y Cabral Diego. Abraço. Legal. Boa noite, Natália Breda está aqui. Ela falou: fala, Diego, mandou uns coraçõezinhos para você. Muito legal. A Gil, não sei se é masculino ou feminino. O conceito de MVP na área da saúde é pouco executado. É verdade. Só se for o MVP máximo produto viável, porque eu nunca vi como a saúde às vezes quer colocar tudo. Eu tenho falado cada vez mais daquela coisa do arroz com feijão, sabe? Gente, primeiro a gente faz o arroz com feijão, depois a gente incrementa o almoço, né? Então você vai falar assim, qual que é o cardápio? Arroz, feijão, depois você vai pensar na mistura, assim, falando português bem coloquial, né? E às vezes eu acho que, quando vocês estavam falando de MVP, estava vindo isso na minha cabeça, tá? Eu tenho um MVP. Depois que eu tenho um MVP, eu acho que o MVP, para mim, se conecta muito com a visão de projeto. Agora, quando eu começo a pensar em cultura de produto, quando eu começo a pensar em melhoria contínua de serviço, que no contexto da saúde é algo, vou usar a palavra do Diego, é a espinha dorsal, porque eu tenho um serviço, eu vou prestar esse serviço N vezes. Eu vou serviço de um centro cirúrgico. Eu vou prestar esse serviço do centro cirúrgico N vezes. Então, qual que é o desafio? O desafio sou eu, ao longo dessas N vezes, detectar onde eu posso enxugar, onde eu posso evitar desperdício, onde eu posso melhorar, né? E às vezes, para mim, são dois conceitos completamente diferentes. O primeiro seria esse MVP, onde a gente acaba não tendo a gente acaba sendo muito ambicioso, talvez até por uma própria maturidade do setor. Porque MVP é uma coisa que você tem que conhecer primeiro, né, Y, né, Diego? Quando você conhece o conceito, você fala, sentido, eu vou fazer o MVP e depois eu vou incrementar. Você sabe que uma coisa que eu tenho percebido também é que o setor da saúde tem, claro, né? Quando envolve vida, de fato, é natural isso acontecer, mas mesmo projetos que podem ter um erro controlado, há uma preocupação muito grande de evitar o erro.
sendo que, na verdade, a gente tem que se preocupar em como é que eu posso errar rápido para resolver o meu erro, para ter esse erro já dentro do meu planejamento, para que se esse teste não der certo, por exemplo, eu já consiga resolver. Há uma dificuldade da transição entre etapas. Você acaba ficando preso num do processo, você não consegue passar para o próximo passo, né? E mostrar o erro, né? Porque isso é uma coisa que eu percebo. Quanto mais maduro é o profissional, mais esse mindset ágil. Como é que você chamou o mindset ágil, Ibsen? Você falou tão bonitinho. Não, atitudes e comportamentos. Mais atitudes e comportamentos ágeis, ou, né? Essa pessoa vai tendo, mais ela tem a maturidade de levantar a mão e falar, gente, mostrar o seu próprio erro. Gente, eu errei aqui. Então aprendam com o meu erro. Porque muitas vezes você erra e a pessoa ela tem a tendência a esconder o próprio erro. E eu acabo colocando muito isso como uma questão educacional, porque a gente aprendeu na escola que errar é feio, que só existe ou certo ou errado, né? Que ou você é inteligente ou você é burro. E assim, gente, se a gente for parar para pensar, há, sei lá, 50, 60 anos atrás, existia colocar aluno ajoelhado no milho, de frente para a parede. Existia colocar chapeuzinho de burro nas pessoas. Existia isso há 50, 60 anos atrás. Eu acho que até um pouco antes, mas eu vou arriscar dizer que seria tudo isso. Isso mesmo, é. Então, assim, olha o quanto que nós temos que ser light e usar até... deixar o crachá mais leve também, né? Para que as pessoas possam experimentar e criar esse ambiente mais seguro para que o erro possa acontecer. Hoje eu tive uma discussão, não sei se é o Gil, se for o Gil, né, que é meu mentorado, hoje eu tive uma discussão com ele muito bacana sobre gestão de riscos, né? Então, assim, um dos desafios é a gente encontrar os riscos. Para a gente encontrar os riscos, as pessoas têm que falar quais são os riscos. Porque quanto antes a gente encontrar os riscos, mais fácil vai ser a gente tratar esses riscos de uma forma preventiva. Senão a gente vai acabar apagando incêndio, a gente só vai ter que ou aceitar o risco ou mitigar no máximo. Mas para a gente poder saber o risco antes, a gente vai ter que o quê? Olhar para várias... Porque são vários ângulos, né? Quando você fala de saúde, assim... isso que me encanta na área da saúde, sabe? Primeiro que saúde é uma falha de mercado. Não sei se eu já falei isso aqui no palco do Pipoca. Não falou não. Saúde é uma falha de mercado porque, assim... Qual caneta você quer comprar? Você quer comprar essa canetazinha aqui da Colômbia ou você quer comprar essa Montblanc? Você, como consumidor, no mercado normal, você escolhe, eu quero comprar esta daqui, porque eu sou turista. Não, eu quero comprar essa daqui, porque eu sou uma executiva. Não. Na saúde, você não escolhe. Quem escolhe o que é melhor para você é o médico. Você chega lá e fala, tô com dor de cabeça, tô com dor de sei o quê, tô com isso, tô com aquilo. Ele fala, é isso, você toma esse remédio, você faz esse exame. Então, quando o consumidor não é ele que tem o poder da escolha, isso é uma falha de mercado. É um termo, né, de falha de mercado. Isso é um grande paradigma da saúde que me encanta. Então, a gente tem que acabar confiando demais nos nossos médicos e temos que confiar, porque são eles que vão cuidar das nossas doenças naquele momento que a gente está ali vulnerável, né? Então, esse setor complexo me encanta demais, viu, gente? Vou falar. Esse negócio dos riscos vai muito assim. Eu vejo, tem um exemplo clássico, bem clássico mesmo, até simples, simplório, mas até para as pessoas, assim, foi uma pessoa que fez, o Diego, tem um projeto aqui na Pipoca Ágil, que é simulação de projetos ágeis. Tá? Hoje eu estou com 17 times, tá? Depois eu vou mostrar depois para você, eu vou mandar a tabela dos assuntos e dos times. São 17, 18 times na área da saúde agora. Hoje vão fazer produtos na área da saúde. Mas tem uma pessoa que é simulando, né, o Scrum, tá? Realmente o framework Scrum. Então tem uma garota que fez ano passado, já tem um ano e pouco, e ela entrou para Scrum Master Júnior. Então ela veio, olha, sem brincadeira, foi uma sexta-feira ou quinta-feira de noite, tipo, quase 11 horas, manda mensagem, eu queria falar contigo agora. Agora estou na cama, até deitar, não dá. Amanhã de manhã, quase cedão, a gente conversa, tá legal. Pum, 6h30, a gente botou um Google Meet. Pô, Ibsen, né, contou a história,
agora é Scrum Master Júnior. Mas me conta aqui, não sei, cara, nós estamos na segunda sprint. Eu tenho que... É o seguinte, na primeira sprint, eu comecei a conversar com os desenvolvedores na dele. E aí, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como é que tá o negócio? Tá, o cara tá bem, tá andando, tá andando, tá legal. Aí, na segunda-feira da segunda semana, aí ela lembrou que tinha uma arquiteta, que a galera tinha que conversar com a arquiteta. Aí ela foi perguntar para a arquiteta, e aí, como é que eles estão aí? Estão perguntando coisas para você? Não, ninguém veio falar comigo. Caramba! Eu falei, cara, ela foi Y, ninguém foi falar com ele. Ninguém foi falar com ele, com ela, né? A arquiteta. Então embolou tudo, deu zebra geral. Eu falei, acalmei, olha só. Você está trabalhando como júnior, tá? É a tua oportunidade. As pessoas não se conhecem, também tem esse negócio, tá? No desenvolvimento de software, os projetos, as pessoas não se conhecem. Então, primeiro, segundo, terceiro sprint, cara, tudo é lambança, não tem cliente, as pessoas não se conhecem. Não conhecem o negócio. Então, até pegar a marcha. E eu falei, cara, você não mitigou esses riscos por falta de experiência. Entendeu? Então, quando a gente fala em riscos, isso é um exemplo bem clássico, básico, né? Bem básico, mas na realidade a gente tem que, sempre quando fala em riscos, cara, tem que ver realmente com uma pessoa que conheça quais são os riscos que pode acontecer. Se você não conhecer todos, consulte, converse com outras pessoas e tudo. Já tem gente escrevendo aqui, olha só, tem gente escrevendo aqui, ó. O Gil, né? O Gil mandou aqui, exatamente, Ale, querem tudo de uma vez só, sem necessariamente validar a ideia e ver o ganho do produto. Cultura e tem do projeto. Isso mesmo. Agora tem aqui, olha só, uma mensagem para o nosso amigo aí, ó, do podcast, tá? Pudduti, né? Pudduti, né? Em italiano, isso? Pudduti, Pudduti, né? Parabéns, primo. Sou médico, mas estou me esforçando para aprender o vocabulário de vocês. Marcelo, mas acho que a gente está confundindo os Marcelos, cara. Estou vendo que não é esse Marcelo aí, não é esse Marcelo que eu conheço, não. É outro Marcelo. É outro Marcelo. A família está meia... A família está grande. A família está grande. Tem algum beleza aí que eu não conheço. Tem algum beleza. Eu vou até saber que é. Vou te mandar o LinkedIn do Marcelo que eu conheço, tá? E a Tamires. Bem-vindo, amigo. Eu estou aqui abri o podcast dele aqui, eu vou até me conectar com ele. E outra coisa, Tamires, Diego maravilhoso, extremamente inteligente, muito legal. O Gil confirmando, sim, minha linda, inteligente mentora, muito legal. E ele completou, riscos e mais riscos, né? Beleza, bacana, né? Isso aí, né? Interação legal. Até pensando sobre essa perspectiva de riscos, eu acho que também entra muito num papel, até pensando na minha experiência anterior, de papéis, né? Porque enquanto UX, por exemplo, você tinha muito claro o papel do desenvolvedor, o papel do UX, o papel do UI, o papel do UX Research. Quando você entra na saúde, que você está falando de uma jornada onde a emoção e os sintomas da pessoa vai determinar o fluxo que ela vai gerar e o processo a já eu entrar no meio desse caminho. Então, por exemplo, a Lê comentou em relação ao paciente em si. Eu vejo hoje, pensando muito em oncologia, né, na realidade que eu vivo, que esse paciente está cada vez mais proativo em relação a dar uma devolutiva para o médico, fazer parte do tratamento dele. E como é que o processo do Agile vai entrar nesse caminho, sendo que o resultado do projeto pode mudar a qualquer momento, se ele tem uma piora, ainda mais, por exemplo, se a gente pensa em tratamento oncológico, que muitas vezes é muito extenso o tempo de internação. Então, como é que eu faço a coordenação desse time? Como é que cada um desse time entende as responsabilidades enquanto papéis ali dentro? Como é que um tem visão do outro? Enfim. Brainstormando aqui com vocês. E assim, isso na saúde também é uma coisa muito característica. Posso falar, Y? Que isso que ele está falando, eu entendi perfeitamente o que ele está falando, porque nós que somos técnicos ou que somos da indústria mesmo da saúde, a gente entende que a experiência do paciente ela vai ser, ela vai passar por oscilações emocionais e oscilações físicas e oscilações de pensamento que vão transformar a jornada desse paciente. Vou dar um exemplo que vai ficar mais palpável. Por exemplo, uma pessoa, trazendo o exemplo do Diego da C. Camargo, tal, que é o Cancer Center, né? Que é o Instituto do Câncer aí. Uma pessoa
quando ela tem a notícia de que ela está com diagnóstico de câncer, aquela pessoa, fisicamente, naquele momento, ela está bem. Porque provavelmente ela não está sentindo ainda, não está com os efeitos da quimioterapia, ela não está passando por nada daquilo. Mas quando ela recebe aquele tipo de notícia, o emocional dela vai fazer isso aqui, ó. E aí o físico, ele tá bem, mas o emocional não tá. E aí a curva da experiência, quando a gente olha, inclusive essa é uma ferramenta, gente, já vou aproveitar para vender o jabá. Estou estudando muito isso, porque nós estamos fazendo o curso de Service Design, né, do Instituto, e eu estou trazendo uma ferramenta canadense de mapeamento de experiência do paciente. Então é muito claro o quanto a experiência do paciente, a física e a emocional, ela vai ser diferente. Agora, o mesmo vai acontecer quando esse paciente estiver no tratamento, porque pode ser que quando esse paciente estiver no tratamento, emocionalmente ele já recebeu cuidado, emocionalmente ele já provavelmente se conectou com a fé, a família já passou aquele baque inicial, aquela choradeira inicial, dependendo do quadro, gente, isso é muito forte. Principalmente nesse contexto de câncer, que é o contexto que o Diego está inserido, né? Inclusive, depois fala pra gente que o Diego faz 2 pós-graduações, gente, achei demais. E ele faz design emocional também. Então, quando você fala de saúde, só para resumir aqui para o Diego falar um pouquinho também disso, de design emocional, você está falando assim, tá, a minha emoção, ela pode estar de um lado, o meu físico está em outro e o meu pensamento está em outro. Por quê? Porque eu posso estar no meio do tratamento, o meu corpo está debilitado, mas a minha mente, ela já tem que estar fortalecida. E muitas vezes, quando a minha mente já está um pouco mais fortalecida, existe todo um trabalho de uma equipe de saúde para fortalecer aquela pessoa naquele momento. Exato. Conta pra gente um pouco de design emocional, Diego. Se a gente para pensar, por exemplo, em relação às emoções, existe uma diferença entre sentimento e emoção. Ou seja, uma emoção é o que eu vou. É como se fosse uma conta, sabe? Eu tenho fragmentos que acontecem juntos e que resultam em uma determinada marca. Don Norman, que é um dos criadores da metodologia do design emocional, existem 3 níveis que levam em consideração. Então, design visceral, ou seja, o primeiro contato que eu tenho com uma experiência, uma emoção, e como isso vai refletir, seja pelo visual, se for uma pessoa PCD, pelo tato ou pelo olfato. Eu tenho design comportamental, ou seja, a gente anda, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento oncológico há muito tempo, determinado processo dentro do hospital já é praticamente, ela não precisa refletir para fazer de tão claro que está isso na vida dela. Ou seja, muito ligado à questão da usabilidade. E também tem o design reflexivo, ou seja, quais marcas que de fato eu estou gerando dentro dessa pessoa. Porque a palavra experiência vem do periri, de colocar-se em risco. Ou seja, como é que eu vivo pela primeira vez algo que eu não vivi antes? Porque se fala muito, é porque falta. Não, com certeza. Agora eu queria até um negócio sério, tá? Bem sério mesmo, porque essa semana, falando em oncologia, tá? Essa semana eu vejo muito YouTube, né? Assim, eu não vejo televisão, eu vejo muito os canais, vejo muito X, tá? Eu vejo ali, não vejo televisão aberta nem nada. Mas uma coisa que eu queria dar uma nota aqui, até uma coisa muito, muito séria e me deixou muito triste, porque tem um rapaz de um canal brasileiro, o canal dele é Catec, fala mais sobre celular, tá? Ele faz. Então, ele teve mês, eu acho que ele mandou, que eu vi agora. O cara simplesmente, ele dizendo assim, não queria fazer esse vídeo, aí apareceu lá ele fazendo o vídeo, né? O tema é assim, não queria fazer esse vídeo, mas tem que falar. O cara começou com uma dor no tornozelo, aí foi investigar, apareceu uma dor na virilha, aí foi fazer a ressonância. Cara, deu um câncer assim, brabo, muito forte. Aí internou o cara direto. E ele falando justamente, né, gente, eu vivo do YouTube, fazer até uma divulgação aqui, tá, no meu canal do Pipocast, que eu fiquei muito emocionado. E o cara, né, com 2 filhas, é brasileiro, mora em Portugal e tudo. Então ele ia ser internado naqueles dias. Tá? Só que ontem, foi ontem ou anteontem, eu vi um outro canal
de um português, esqueci o nome agora, um cara muito bacana, também extremamente fala sobre tecnologia, anunciando que o cara estava com metástase no pulmão. O cara até chorou no vídeo, assim, ele ficou tão emocionado, e me emocionou também bastante. Então, gente, quem quiser aí, né, fazer essa nota, né, de quem quiser entrar na vaquinha do Catec, tá? É só procurar aí, Catec, K espaço Tech, que é do Clenium, o nome do cara é Clenium. E é muito legal, o cara novo, cara, acho que não tem nem 40 anos. Mas voltando aqui, é só para dar uma notinha aí que eu achei importante a gente fazer, já que a gente está falando sobre oncologia, né? Que você a experiência do usuário, então é isso. E vamos para os comentários aqui da audiência, ó. A Tainá Castro falou: arrasa, Diego, que legal. Ale, antes de. A gente combinou o horário com o Diego? O horário externo? Não, né? mas tá passando, parece que passa mais rápido, né? Meu Deus! Passa muito rápido. Mas você sabe, Ibson, só comentando, passa assim para gente. Eu acho que uma pessoa que está com um quadro grave de câncer e está sem assistência, assim, provavelmente sem uma assistência de um plano de saúde, ou recebendo um tratamento ali no SUS, né? Que hoje a gente tem vários hospitais do SUS que têm tratamentos de excelência em oncologia, mas quando você descobre, assim, quando a pessoa descobre um câncer metastático, que é esse, tá no pulmão, tá ali, tá lá, assim, o quadro emocional, ele muda demais, assim. A gente tem basicamente, assim, de acordo com a clusterização, né, quando a gente vai fazer medição de desfecho, comparação de desfecho, os três primeiros canais de clusterização é câncer inicial, localmente avançado e metastático, né? O inicial é quando ele está realmente inicial, por exemplo, um câncer de mama inicialzinho, né? Ou seja, não. Agora, o localmente avançado é quando ele está avançado, mas ele está em um único local, seria está avançado dentro da mama, nesse exemplo que eu estou dando, e o metastático é quando ele já se espalhou e está em outros focos. Hoje as pessoas elas já estão tão antenadas, acho que o câncer é uma doença cada vez mais comum, que as pessoas já sabem mais ou menos essas diferenças, né? Mas a gente também tem que lembrar que o perfil genômico tem um fator muito importante também dentro do câncer, né? Então, por exemplo, se você tem um perfil genômico mais agressivo, ou se você tem um perfil genômico menos agressivo, né? Então, esse estadiamento, esse trabalho de estadiamento que a equipe de saúde faz, ele é extremamente importante, isso gera uma ansiedade durante uma etapa da jornada do paciente, falando do emocional, que é aquela parte do esclarecimento diagnóstico. Então tá, a pessoa deu um achado crítico, a pessoa descobre que ela está com câncer. Gente, daquele momento até o esclarecimento diagnóstico, eu acho que é um momento tão complicado que a gente tem que dar tanta atenção para esse paciente, que a gente tem que realmente trazer esse paciente para humanizar mesmo ali a saúde, né, Diego? Porque você que está dentro de uma instituição que trabalha com câncer, às vezes eu acho que é mais delicado emocionalmente do que quando a pessoa já está em tratamento. Sim, inclusive falando sobre agilidade, essa entrada dele tem que ser o mais ágil possível, justamente por isso das enfermeiras navegadoras e todo esse processo dentro da jornada dele, dentro da instituição, por exemplo, pensando nas nossas metodologias, como é que eu poderia dar celeridade para esse processo? Para ele ter que fazer o menos de caminhos possíveis para ter acesso ao tratamento, ou acesso ao profissional, né? Exemplo, diminuir o cycle time entre o achado crítico e o esclarecimento diagnóstico, né? Acho que você sabe que dá para trabalhar com essas métricas, né? Quando você coloca o Kanban para trabalhar dentro de um centro de oncologia, eu tive essa experiência quando eu fui Enterprise da Rede Primavera, que foi bem legal essa experiência. A gente implantou mesmo agilidade, e ali a gente começou a calcular os tempos, né? Então, calcular realmente os tempos. A jornada de um paciente com câncer leva em torno de 200 dias, tantos dias ele estava fazendo esclarecimento diagnóstico, tantos dias ele estava fazendo tratamento, quanto tempo levou para descoberta até a cirurgia, ou se fez, se não fez cirurgia. A gente começou a trazer a lógica da agilidade para isso, mas a gente não chegou a aprofundar tanto no design emocional, Diego. Poxa,
Enfim, contem comigo, que eu puder ajudar. Não, e o que acontece? É interessante, cara. Quando você vem, o convidado vem ao Pipocagem, ele é abençoado, que ele vai voltar várias vezes, né? A gente está numa primeira etapa, que é a primeira parte aqui. Você vê, né? A gente descambou para um lado emocional dessa jornada, né? Que a gente pode, de repente, fazer um outro momento, só começando a falar dessa jornada, como é que vocês trabalham, né? Como a gente pode levar esse lado. Por quê? Olha só como é que está a audiência aqui. A Simone Pori falou: parabéns pelo bate-papo e sou fã do Diego. Tá? E aqui a Natália: está ótimo, pessoal. Vocês são demais, sou fã desse meu amigo Diego, muito legal, bacana. A Tainá: bate-papo pessoal, a área de saúde é um grande desafio, legal. E a nossa amiga Érica mandou aqui, ó: conversa bem dinâmica, leve e de muito conteúdo. Parabéns, Diego arrasando. Cara, sensacional. Sensacional. Acho que a gente tem que trazer o Diego de volta. Sim. Só para a gente falar de design emocional. Isso. Não, vai ser o título, vai ser o tema do dia. Mas diga aí, para a gente fechar aqui, como é que é, Lê? Vai você primeiro, ele? Como é que você acha aí? Eu vou deixar o nosso convidado encerrar, né? Mas eu quero te agradecer, Diego, como passou rápido, né? Por você trazer tanto essa questão do design, quanto ser esse defensor aí da agilidade. Conta comigo, estarei no AC fazendo a palestra para quantas pessoas você quiser, para a gente poder falar de agilidade, falar um pouco dessa cultura que ajuda, sim, os times a encontrarem uma melhor eficiência, um melhor clima e melhores resultados no final. E obrigada. Não vai embora quando a gente encerrar, porque a gente faz um feedback depois com o convidado, tá bom? Vai para o jabá agora. E eu tenho um jabazinho da gente aqui, ó, Jornada Ágil Além da TI, tá na Amazon. Fui curador desse livro e a Petra está aqui também com a gente, tá? Vai ser muito legal aqui. Então, Jornada Ágil. Mas olha só, ô Diego, uma dica aí para gente, só para fechar aí, uma dica, um pitch aí, alguma dica para a galera que está assistindo, que vai assistir depois. Olha, se você está passando pelo que eu passei há 9 meses atrás, o que eu posso dizer para você é: procure pessoas que estão abertas a receber o método, e se você tem algum projeto que você é protagonista e que você pode moldar o processo, aprofunde-se no método, entre em contato com a Lei, com o Y, para conseguir aprender cada vez mais sobre isso, porque isso de fato vai trazer um custo-efetividade não só para você, mas para todos do seu time. É metodologia, não é qualquer conversa, não é algo inventado da cabeça. Exato. Eu posso atestar, enquanto vindo de outras indústrias, que funciona, que é efetivo. E agradecer pelo espaço de ambos. Foi muito bom, pessoal. Que legal, maneiro. Ó, não saia correndo daí, que a gente acaba aqui, tem um feedbackzinho aí para dizer como é que tá. Se a água estava gelada, se o docinho estava quente, coisas desse tipo. Se o docinho estava nessas coisas todas, a gente vai fazer um feedback aí. Tchau, galera. Tchau, galera. Obrigado, gente.